Olá, vamos iniciar a nova aula. Agora o capítulo 6. Vamos tratar do assunto de plantio e semeadura. Por que essas duas palavras são tão semelhantes e são diferentes? Plantio é colocar alguma parte vegetativa da planta no solo. Por exemplo, eu vou plantar mandioca. Eu vou colocar um pedacinho de maniva no solo. Eu vou plantar cana. Eu vou colocar um colmo. Isso é plantio. Agora, semeadura é colocar semente. Então eu vou plantar milho, coloco a semente. Feijão, semente. Vou plantar café, muda, é plantio. E aí tem um outro nomezinho, né? Transplantio. Então vamos seguir com nossos slides, vendo um pouquinho sobre esse assunto. Nós vamos tratar aqui vários subitens, que é a classificação das plantadoras, constituição das semeadoras adubadoras, a regulagem delas e a operação. Quando nós falamos de plantio ou de semeadura, nós temos que pensar alguns aspectos. O primeiro deles é a qualidade da semente. Então eu tenho que conhecer bem a espécie que eu vou trabalhar, se ela é milho, se é feijão, o que for. O poder germinativo, o que é um poder germinativo? É quantas sementes germinam em percentual. Então, eu ponho 100 sementes para germinar num papel mata-borrão e dessas sementes, depois de alguns dias, germinam 90. Então quer dizer que o poder germinativo é 90%. Isso é muito importante. Por quê? Se o meu poder germinativo está menor, eu tenho que colocar mais sementes para obter o mesmo estande. O que é o estande? É o número de plantas por hectare. Então, para obter um número de 50 mil plantas por hectare, se a semente está com poder germinativo menor, eu vou ter que botar um pouquinho mais de 50 mil sementes por hectare para obter aquele número de plantas. Vigor. O vigor, existe uma fórmula específica para fazer esse cálculo, é assim, quanto maior o vigor, mais por igual nascem as sementes. Se o vigor é muito ruim, as sementes começam a germinar. No primeiro dia, nos primeiros dias se germinam algumas, depois outras. Elas vão germinando, mas tudo desigual. E isso é muito ruim para a lavoura, porque traz uma irregularidade no tamanho das plantas e na maturidade delas. A pureza da semente. Se tiver muita impureza, eu tenho que colocar um pouquinho mais, né, no meu cálculo. Então é muito ruim uma semente que tem muita impureza, porque às vezes também pode entupir o sistema de descida de dosagem da semente. Tratamento fitossanitário. Algumas sementes vêm com cores, por exemplo, o milho às vezes vem vermelhinho, né? Ou às vezes ele vem azul. Isso quer dizer que foi colocado um corante para indicar que teve um tratamento fitossanitário. Geralmente são usadas produtos químicos, né? Geralmente fungicidas. Então tem que tomar muito cuidado, não manusear essas sementes sem luvas, porque esses produtos são tóxicos. Densidade de plantio. O que é uma densidade? Quanto mais plantas por hectare, mais denso. Então, milho, por exemplo, se eu quero uma densidade de 60 mil plantas por hectare, eu tenho que colocar um certo espaçamento que dê 60 mil plantas por hectare. Quanto menor o espaçamento, mais plantas por metro, mais sementes por metro, e quanto menor o espaçamento entre as linhas, maior a densidade de plantio, maior o número de plantas por hectare. Solo. É muito importante eu conhecer o solo e saber como que eu vou lidar com ele. Por exemplo, se o plantio é direto, eu tenho que ter um equipamento específico que faça o plantio diretamente na palha. O clima. Eu tenho que estar muito atento para o clima, por quê? Por exemplo, eu vou plantar milho aqui na região de Brasília. Nessa época, se eu não tiver irrigação, eu não preciso nem pensar em plantar. Não vai chover até outubro, com certeza.
né? Nós estamos em setembro. Então, nós temos que conhecer bem o clima, conhecer a nossa cultura e conhecer o regime de chuvas da região. A classificação dos implementos. Então, nós temos basicamente as semeadoras plantadoras, que elas deixam cair sementes ou partes vegetativas. Então, quando ela é semeadora, ela deixa cair semente. Quando ela é plantadora, ela deixa cair material propagativo. Por exemplo, batata é plantado o tubérculo, é a batatinha. Cana-de-açúcar, o colmo. Alho, um bulbo. Mandioca, rama ou maniva. Transplantadora. A transplantadora ela faz o plantio de mudas ou de plântulas. Então é muito comum agora fazer o plantio, o transplante com máquinas. Por exemplo, eucalipto é uma mudinha. Alface é uma mudinha também, uma plântula, né, que é colocada. E assim por diante. Arroz também é possível. Classificação das plantadoras ou semeadoras, né? A primeira classificação delas é quanto à tração. Ela pode ser manual, aquelas matraquinhas, por exemplo, são manuais, tração animal e tratorizadas. Quanto à forma de acoplamento, elas podem ser montadas, são suspensas pelo hidráulico do trator ou de arrasto. Quanto à forma de distribuição da semente, pode ser em linha, que ela deposita a semente na linha, semente a semente, ou a lanço, muito usada para semeadura de gramas, né, de capins. Quanto ao tamanho de sementes, sementes miúdas, geralmente são as semeadoras a lanço, e sementes graúdas, milho, feijão, etc. Quanto ao mecanismo distribuidor de sementes, nós temos vários tipos de mecanismos. Aqui nós estamos com 4. É o disco perfurado, que é muito comum, principalmente nessas máquinas mais simples, que são mecânicas. É um disco com furinhos, e nesses furinhos a semente cai nele, e quando ele passa no local aberto, a semente cai no solo. Cilindro canelado é um cilindro que vai rodando e a semente vai sendo presa naquela canela, né? Por isso que ele é canelado, são ranhuras, e ela, quando passa no local aberto, ele cai para o solo. Pneumáticos são discos com furinhos, onde quando o disco passa no vácuo, a semente é presa no orifício, aí quando esse disco vai rodando, que ela passa no local que não tem vácuo, ela cai no solo. Rotor e canhão centrífugo. O rotor mais comum é o distribuidor de calcário ou de sementes miúdas. Ele tem uma saída da semente que cai num rotor que tem aletas. Essas aletas vão rodando e batem na semente e espalham. Aqui nós temos uma constituição básica de semeadoras, que é a mais comum, essa inclusive com correntes aqui. Tem vários sistemas. Esse daqui, a própria roda traseira, que é a roda motriz ou compactadora, ela tem uma engrenagemzinha, está do outro lado, que toca uma corrente, que vai tocar o sistema de distribuição de adubo e de semente. O adubo sempre na frente e a semente atrás. O adubo sempre é depositado abaixo e ao lado da semente. Nunca acima da semente, porque senão o potencial osmótico do adubo, que é sal, vai retirar a água da semente e a planta não vai conseguir germinar. Basicamente, nós temos um disco duplo distribuidor de adubo aqui, depois um disco duplo distribuidor de semente, reservatório de adubo, reservatório de semente, roda motriz compactadora, ela serve também para assentar o solo sobre a semente para melhorar a germinação, porque a passagem de umidade do solo para a semente é que ajuda a germinação. Disco recobridor
Esse disco ele ajuda a colocar solo, terra, né, sobre o suco que foi depositado a semente. Mecanismo de acionamento, né, com engrenagens e correntes. Mecanismo distribuidor de semente e o mecanismo distribuidor de adubo, que fica aqui abaixo do reservatório. Essa daqui é uma plantadora de cana-de-açúcar. Aqui em cima nós temos o reservatório dos colmos. E aqui embaixo nós temos o sistema também de plantio. Na frente nós temos uma bota sulcadora, aqui, número 1. Depois nós temos a descida dos toletes. Aqui em cima o reservatório dos toletes. Uma roda compactadora, discos recobridores e uma roda motriz. Essa roda aqui serve para acionar todo o sistema de descida dos toletes. Aqui nós temos um mecanismo muito comum, né, que é o mecânico de dosador de sementes. Então são discos perfurados, onde as sementes vão caindo, e quando esse disco passa num local aberto, a semente cai para o plantio. Aqui nós temos um sistema dosador de adubo do tipo rosca sem fim. Então essa rosca aqui ela vai puxando o adubo até o local de caída. Esse mecanismo aqui de dosagem de sementes pneumático, como eu disse anteriormente, um disco com perfurações, né, com orifício. Quando ele passa no vácuo, ele succiona a semente e quando ele cai aqui, ele perde o vácuo e a semente cai no duto. Aqui é o sistema aberto. Esse é um outro sistema que é de dedos prensores. São pequenos dedos que vão passando por dentro das sementes e vão retirando semente a semente para deixar cair no duto de descida da semente. Esse é outro mecanismo com um cilindro canelado. Esse cilindro vai passando na semente e vai dosando a quantidade de sementes que a gente quer que caia no duto. Esse é o mecanismo de deposição de semente com disco duplo. São discos concêntricos que passam no solo fazendo um pequeno sulco. E aqui atrás eu tenho o duto ou o tubo de descida do adubo ou da semente, tanto faz, né? Todos os dois sistemas têm esses dutos. E o 3 é a mola reguladora de profundidade de corte do disco. Então, essa mola aqui ela é fundamental para manter uma certa pressão no solo, para manter uma profundidade ideal. Porque às vezes o solo está um pouquinho mais duro, um pouquinho mais macio, e aí ela vai fazendo essa regulagem. A constituição básica das semeadoras, adubadoras, sempre vai ser assim. Vai ter um chassi onde tudo está sobre ele, um sistema de acionamento que vai movimentar as partes dosadoras, né, de adubo e de semente, os depósitos onde vão ficar o adubo e a semente, e os mecanismos distribuidores, né, ou dosadores. Depois você tem ainda algumas partes menores, chamadas dutos condutores, que são aqueles dutos que descem a semente, o adubo. Os discos, né, o disco de corte. Por exemplo, se você tiver uma semeadora de plantio direto, vai ter um disco reto na frente para cortar a palha. Ou sucadores. Às vezes são botas sucadoras, são hastes que passam no solo rasgando um suco. O recobridor são peças que sempre colocam o solo um pouquinho sobre o suco, onde foi feito para acomodar a semente. O controle de profundidade e compactação, e são vários mecanismos, né, que fazem a pressão ideal para o solo. Os rodados, muitos têm o sistema de a própria roda compactadora e a roda motriz, outros têm rodas motrizes,
Outros têm sistema turbo, né? Tem acionamento pneumático também. Então, são vários mecanismos. Cada máquina vai ter uma peculiaridade. E, finalmente, os marcadores de linha. Marcador de linha são discos colocados nas laterais, ao lado das semeadoras, que marcam a próxima linha ou a próxima passada. Existem equipamentos hoje que são guiados por GPS. Então, esses não precisam, porque eles nunca perdem o rumo deles, né? Milimetricamente, eles se posicionam e vão fazendo as linhas e não precisa desse marcador. Mas quando é visual o plantio, aí precisa um marcador para passar a próxima linha. Aí passa o pneu do trator em cima daquele risco que foi feito anteriormente. Calibração da distribuição de sementes. Eu tenho a calibração de todas as calibrações, basicamente é regulagem de quanto que vai cair por hectare. Então, no caso da distribuição de sementes, o primeiro passo é saber o deslizamento. Geralmente o deslizamento é em torno de 3%, 10%, né? Depende muito do solo e da máquina. Então, o que eu faço? Primeiro eu ando um trecho, né? E deixo dar 10 voltas na roda motriz com a semeadora vazia. Depois eu ando com ela carregada. E aí, as mesmas 10 voltas e eu meço quanto que ele andou. Por que isso? Porque quando ela está pesada, tem um deslizamento. Ela fica mais difícil de rodar a roda motriz, né? Então, dependendo do solo, vai ter uma perda aí. E essa perda é importante para calcular a quantidade de sementes que vai cair por linha. Então, vamos fazer um cálculo bem simples aqui. Eu quero um stand de milho de 50 mil plantas por hectare. Hoje a gente tem usado bem mais plantas por hectare. Um espaçamento de 90 centímetros entre linhas, ou 0,9 metros. O índice de germinação da minha semente está em 95%, ou seja, cada 100 sementes, 95 vão germinar. Pureza, 90%, quer dizer o seguinte, que cada 100 kg de semente, 10% é impureza. Pauzinho, pedra, semente quebrada. A distância que eu percorri com ela sem carga foi 10 metros, para dar as 10 voltas da roda motriz. A distância percorrida com carga foi 10,3 metros. Quer dizer que ela teve um deslizamento nesses 10 metros aí, um deslizamento de 30 centímetros. Aí pela fórmula, 10,3 menos 10 dividido por 10 mais 1 é igual a 1,03. Então eu posso multiplicar o meu quantitativo de semente por isso aqui, né? 1,03, porque é o que eu vou ter de deslizamento. Na verdade, aqui deu quanto? 3%. Né? E aí, tendo o índice de deslocamento, né, que é o meu deslizamento, para eu alcançar o stand que eu quero, eu vou usar uma fórmula bem simples. Na verdade, isso é uma regra de 3, né? Então, eu quero 50 mil plantas, eu vou dividir pelo índice de germinação e pela minha pureza, 0,95 e 0,9. E vou multiplicar pelo índice de deslocamento, que é o meu deslizamento. E aí eu vou obter 60.234 sementes. 60.234 sementes para obter 50 mil plantas. Por que isso? Porque como minha germinação está abaixo de 100%, eu preciso botar um pouquinho mais de semente. Como minha pureza está abaixo de 100%, eu preciso botar um pouquinho mais de sementes. Tá certo? E como eu tenho um deslizamentozinho, eu vou ter que botar 3% a mais para obter o número de plantas ideal. Agora o próximo passo é determinar quantas sementes que vão ser depositadas por 10 metros. Por que eu não faço por metro? Porque minha perda, meu erro é muito grande. Então eu faço sempre para 10 metros que eu diminuo o meu erro e aumento minha precisão. Então, o número de sementes, 60.234, vezes
o espaçamento, que é 0,9, dividido por 10.000. Por que 10.000? Porque são 10.000 metros quadrados. E aí eu vou ter 5,42, aproximadamente 6 sementes por metro. Se eu quero para 10 metros, eu tenho, então, 60 sementes em 10 metros. Para que eu tenho que saber que eu quero 60 sementes em 10 metros? Para eu calibrar a minha semeadora, para ela cair 60 sementes em 10 metros. E aí, eu posso fazer uma semeadura, abrir o sulco e contar semente a semente. Poderia fazer isso. Mas eu corro o risco de não encontrar todas as sementes e isso daria um trabalheiro muito grande. Então, eu tenho métodos mais simples de fazer isso. Como é que eu vou fazer para regular a minha semeadora para cair exatamente a 60 sementes em 10 metros? O primeiro passo é saber como que ela se desloca em 10 metros. Então, eu vou lá, eu posso fazer 2 métodos. Eu ando com minha semeadora no campo, os 10 metros, e conto quantas voltas a roda motriz deu. Esse é um método. O outro é pegar o raio, né, que é a metade do diâmetro da roda motriz, e calcular qual a circunferência, que é 2πr. 2π, 2 vezes 3,14, 16, vezes o raio, que é a metade do diâmetro. Ou π vezes o diâmetro também. E aí eu tenho a circunferência. Se eu quero 10 metros, eu divido 10 pela circunferência, eu tenho o número de voltas. Então, vamos supor que a minha circunferência tenha dado 4 metros. Se ela der 4 metros, eu tenho 2 voltas e meia. Vamos supor que minha circunferência, que é muito comum, deu 2,5 metros. 10 dividido por 2,5 são 4 voltas. E aí, eu dando 4 voltas na roda motriz, vai cair o número de sementes que deveria cair em 10 metros. Como que eu faço isso? Eu levanto o sistema dosador, deixo a roda motriz solta, tudo calçado, né, em cima de tocos de madeira ou de aço. Pego a minha roda motriz e dou o número de voltas equivalentes a 10 metros percorridos. E aí ponho um saquinho de plástico embaixo do duto, onde cai a semente, e conto as sementes. Caíram 62 sementes. Tá bom? Tá ótimo. Até uns 10% de erro para cima ou para baixo tá ótimo. Caíram 78 sementes. Então eu vou lá e troco o disco dosador ou mudo o sistema de engrenagens para diminuir um pouquinho a velocidade, porque está muito alta e está caindo muita semente. Caíram 40 sementes. Então eu tenho que colocar um pouco mais de velocidade. Mudo as engrenagens para aumentar a velocidade. E assim eu vou fazendo um equilíbrio até achar as 60 sementes em 10 metros. Com o adubo, o sistema é muito parecido. Eu vou primeiro ter a quantidade de adubação por hectare, achar quantos gramas eu quero por metro. Então vamos supor que minha adubação seja 1.200 kg por hectare. O espaçamento, 0,9 metros. Então, eu tenho 1.200 dividido por 10 vezes 0,9. Eu vou ter 108 gramas por metro. Isso é uma outra regra de 3 também. Se eu tenho 108 gramas por metro, se eu rodar a roda motriz manualmente, o equivalente a 10 metros tem que cair 1,80 kg. E aí eu recolho num saquinho e faço a pesagem. E aí eu vou regulando as engrenagens da mesma forma que a semente, para que caia mais ou menos adubo de acordo com o que eu queira. Aqui é a descrição do que eu já falei, né? O método baseado no giro da roda motriz. Aqui o diâmetro é π vezes d. A distância percorrida é o diâmetro vezes d, que é, na verdade, a distância percorrida é a circunferência. E aí eu dou o número de voltas para dar os 10 metros.
Ou posso fazer também, dar 10 voltas na roda motriz e calcular quanto que tem de comprimento e colocar o equivalente em sementes. E aí eu recolho as sementes e conto. Recolho o adubo e peso. Aqui a descrição do que eu já falei sobre o método baseado nos 10 metros. Eu posso fazer o plantio num terreno rígido, duro, sem estar preparado? Poderia também, mas o método de recolhimento e das voltas na roda motriz é bem mais simples. Finalmente, a gente fala um pouquinho aqui de uso de grafite. O grafite ele deve ser usado para sementes para ajudar a deslizar a semente uma contra a outra, para não ficar agarrando a semente e não descer, e ao mesmo tempo para passar bem no sistema dosador. Porque às vezes a semente ela está tão áspera que ela segura e entope o sistema. Então o grafite ajuda para isso. E aqui eu tenho uma tabelinha da quantidade de grafites que eu tenho que usar por semente. Então, se a semente é pequena e ela é tratada, eu uso 4 gramas de grafite por quilo. As sementes são redondas, grandes e não tratadas. Eu uso 1 grama por quilograma. A semente é chata e é tratada. Eu uso 4 gramas por quilograma. Espero que tenham gostado e que aproveitem.